Salve, salve! Bem-vindos ao Fala Território, o podcast onde a transformação começa com a escuta. Nosso propósito aqui é dar voz às comunidades, especialmente as comunidades periféricas da cidade de Porto Alegre, revelando, fundamentalmente, as suas especificidades, as suas singularidades, os seus saberes, os seus conhecimentos. A gente parte da lógica que toda a comunidade é única e toda a comunidade precisa ter visibilidade. Costumo dizer que a gente tem uma cidade instagramável e uma cidade invisível. E a gente quer só ter uma cidade instagramável e a gente tem que trabalhar por isso. Eu sou o César Paz, empreendedor, membro do Pacto Alegre, articulador do coletivo Põe Inquieta, e estou aqui junto com meu parceiro, amigo, companheiro de jornada, Cleiton Chiarel, cientista político, pesquisador, enfim, um cara aí também, membro do Pacto Alegre, também articulador do Põe Inquieta, e estamos juntos nessa jornada aí, explorando junto, esse caminho aí da vivência dos territórios inovadores, nesse projeto bacana do Pacto Alegre, com o apoio do Põe Inquieta e com muita gente, como ator e articulador desse processo. No episódio de hoje, a gente vai falar e conhecer um pouco mais de um território importante da nossa cidade, que é a Bonja, Bom Jesus, comunidade, enfim, muito, muito, muito populosa, e que a gente tem um apreço muito grande, assim, por tudo que representa na nossa comunidade. Na nossa sociedade, nós vamos poder explorar um pouquinho mais com as nossas convidadas. É por aí, meu parceiro? É por aí, César. Olá a todos. O podcast, ele é parte do projeto Territórios Inovadores, uma iniciativa do Pacto Alegre, que conta com o apoio do coletivo Põe Inquieta. O Pacto Alegre tem como patrocinadores o Sicredi, o Badesul, o Banrisul, o Sebrae-X e tem como media partner o Grupo RBS. A gente vai estar passando por aqui para falar com vocês são 4 blocos, Aí a gente vai começar falando um pouquinho, sobre para a gente conhecer um pouquinho o território. Então, a ideia é vocês poderem estar passando, para todos que estão escutando aqui, uma dimensão do que é a Bonja hoje, para as pessoas que não conhecem a Bonja, que nunca estiveram lá. Daí depois a gente vai estar falando sobre os desafios e realidades locais, que é importante, o dedo na ferida, a gente tem que entender, qual é a característica que precisa ser trabalhada mais, Aí depois a gente vai estar falando um pouquinho da participação, da comunidade dentro do projeto Territórios Inovadores, e finalmente a gente vai finalizar com a entrada, das falas sobre os sonhos, sobre essa projeção de futuro, sobre como é que é a Bom Jesus que a gente quer daqui a 10 anos, tá bom? Então, agora, nesse momento, a gente está dando as boas-vindas para vocês também, e, por favor, apresentem vocês, quem são vocês na fila do pão. Então, boa tarde, me chamo Dilane, sou pedagoga, trabalho para a Rede Calábria e fiz parte aí dos Territórios Inovadores, sendo coordenadora do Hub na Bom Jesus. Então, vim aí para a gente contar um pouquinho de como foi essa experiência dentro da Bom Jesus. Eu sou a Tatiele, mais conhecida como Tati, dentro da Bonja, Não é quebra-barraco. Mas se tiver que quebrar Mas se tiver que quebrar, a gente quebra. Participo, do... esqueci. Territórios Inovadores. Participo dos Territórios Inovadores, como comunidade e liderança, que eu sou ali dentro. E a gente está aí para responder as perguntas e trazer conhecimentos, de dentro da Bonja para o programa de vocês. Maravilha! Coisa boa ter vocês aqui para a gente poder, enfim, conhecer um pouco mais o território, explorar um pouquinho a realidade, as vivências e tudo mais. Por sinal, aproveitar para dar um salve aí pro Henrique lá da Bonja. Ah, sim, Henrique do Cé. O Henrique do Cé, neto da Marli, A grande referência aí, seja na dimensão da sustentabilidade, da organização social. Então, Henrique, um grande salve aí. Estamos falando aqui, vamos ousar falar um pouquinho da Bonja. Então a gente precisa começar esse primeiro bloco falando um pouco mais sobre o território em si, E a gente gosta de provocar aí os convidados
imaginando, e é bem provável que muitas pessoas que vão nos escutar jamais pisaram na Bom Jesus, né? Então é importante a gente talvez perceber, né, e ouvir de vocês como é que vocês apresentariam, né, o território de vocês, a Bom Jesus, né, especificamente ali, né, a região em que está o nosso hub ali dos territórios inovadores, para alguém que jamais pisou na comunidade. Como é que é o jeito que vocês apresentariam? Eu preciso te dizer como é que é a Bom Jesus. Como é que vocês fariam isso? Eu deixaria a Tatiele falar como moradora e eu depois como chegando, né, nesse novo espaço, assim, sem ter nunca pisado numa comunidade. Cara, eu posso falar que a Bonja é uma potência, né? A gente tem... A comunidade, assim, é muito acolhedora do pessoal de fora, né? A gente pôde ver isso agora na última enchente que teve. A gente abraçou praticamente, né, muitas pessoas. A gente abriu, né, dentro da própria comunidade, vários abrigos, né, sem ajuda nenhuma do governo. A comunidade abraçou. Então, eu digo assim, a gente abraça o povo de fora. As pessoas têm muito receio da Bom Jesus por ser um lugar perigoso e tal, por conta das guerras, do tráfico. Gente, a Bom Jesus eu posso dizer assim, ó, é um coração, porque a gente abraça todo mundo, a gente ama as pessoas que vêm de fora conhecer a nossa comunidade, a gente gosta de levar o conhecimento de dentro da comunidade, a cultura, os projetos, tudo que a gente faz ali de melhor, né? É o que eu posso dizer da Bonja. Que legal. Um coração de mãe. É um coração de mãe. Para quem não conhece a Bonja, né, e tem essa ideia, porque é muito isso, né, a gente acaba tá sempre nessa invisibilidade, né, as comunidades elas são invisibilizadas e a partir daí a questão da segurança parece muito forte e as pessoas que não vivem dentro de comunidade têm receio, mas muitas vezes é fora da comunidade que tu tem o maior risco, né? Exatamente. Então, no fundo, tem muito de preconceito nessa visão, né, que é uma visão elitista de alguma forma, né, de não quero entrar dentro de uma comunidade, tenho medo de entrar dentro de uma comunidade. Para perder esse preconceito, precisa entrar, né? Precisa ir. Exatamente, e acaba que a gente perde muito, assim, muita ajuda, eu digo, né, de empresas que queiram investir, ficam com aquele receio, a gente não vai investir num lugar que, né, tem tráfico, num lugar que, sabe, a gente sabe que não vai adiante. A gente tem um jogador de futebol dentro da comunidade, eu não sei se vocês conhecem o Gabriel Carvalho. Sim. Que agora jogava no Inter, né, foi vendido. Cara, o cara é de dentro da Bom Jesus, então ele tá conhecido agora, né, rumo afora, e as pessoas têm esse preconceito hoje de, eu não vou na Bom Jesus. Mas olha a quantidade de pessoas que saem dali do bem, né, que tiveram uma oportunidade, e aqueles que não tiveram. Esse é um baita exemplo, né? O Gabriel Carvalho é a maior venda dos últimos tempos do Inter, né? Internacional. E é um garoto, 17 anos, né, hoje. E, pô, teve oportunidade, né? Achou oportunidade naquilo que gosta de fazer, né? Naquilo que é um baita jogador e um baita case, assim, de alguém da comunidade que prosperou muito rápido, né? Assim, aconteceu do ano passado para cá e... Exatamente, mas por quê? Porque teve alguém que investiu, porque teve alguém que olhou por ele, né? Não, vamos investir nesse cara. E olha onde é que ele tá. Mas tem muitos Gabriel Carvalho dentro da Bom Jesus, né? Tem muitos cantores de hip hop aí que a gente tá, né, querendo patrocínio dentro da comunidade. Tem cultura, tem tudo, projetos que a gente precisa, na verdade, de investimento. A gente precisa de uma oportunidade, né, hoje. Bacana, Tati. Vamos ouvir a dica aí. Pois então, quando eu fui apresentada para Bom Jesus, é exatamente esse o cenário, né? Vou te levar lá, daí a gente faz uma volta e tu decide se tu quer ou não trabalhar aqui, né? E daí eu, meu Deus, onde é que eu tô indo, né? Onde é que eu vou chegar? Tráfico, imaginei que ia ter metralhadora para tudo que é lado, né? E daí eu disse, tá, mas é só isso? É isso aqui? É aqui que eu vou trabalhar? Vamos lá, então! Tudo muito certo, assim, não tem nada de fora do comum de que a gente viria, né, fora. Me senti muito acolhida, assim, o que falar da Bom Jesus é exatamente isso, né? Quem mora lá é pertencente àquilo e recebe
muito bem qualquer pessoa que chega. Eu vou chorar porque eu me emociono nisso, né? Eles me abraçaram muito, muito mesmo. Então, tô chorando porque eu fui embora da Bom Jesus. Como é que tu sentiu essa acolhida? Fala. Eu me senti segura, né? Eu me senti assim, pertencente àquilo. Te chegou, né? O meu mundo é diferente daquilo, né? E mesmo assim, as pessoas se preocupando comigo também, né? Tipo, e aí, prof, como é que vai hoje? O que a gente vai fazer hoje? Tá tudo bem aqui? Tá tudo certo, né? Foram acolhendo a gente estava num espaço que estava fechado há 2 anos, então, no que viram o movimento, gente, começaram a vir, queriam ajudar, né? Pintaram a escada que não estava pintada, a gente tinha... Ali a gente não tem asfalto, né? Chão batido na frente do hub. O pessoal começou a colocar pedras ali. Porque eu reclamei, né? Eu disse assim, bah, como é que a criança vai entrar aqui pisando na água, né? Porque quando chove, criava as poças. Não, 2 dias depois eles estavam colocando a pedra. Então, eles acolhem muito bem todo mundo que entra, porque eles entendem que a gente está lá para fazer um acolhimento daquilo ali que já existe e tentar uma melhora, né? Então, a gente, quando entra ali, é acolhido, mas também eles botam a esperança, né? Que aquilo ali também traga uma diferença na vida deles, né? Então, visitem a Bom Jesus. Eu conhecia a Bom Jesus ainda durante o censo. Fiz um censo, participei do censo escrevendo. Eu desenhava o mapa, o censo de 2010 ainda. Foi ali que eu conheci de fato o Bom Jesus, que eu entrava em cada ruelinha ali, cada ruazinha e ia escrevendo, que não estava nem no mapa. Então eu ajudei a desenhar o Bom Jesus dessa forma, a colocar lá no mapa. E foi essa impressão que eu tive da primeira vez e só fez fortalecer na sequência isso, né? Esse acolhimento, esse sentimento de segurança, né? Que uma pessoa que é de fora acha que é o oposto, né? Então, achei bem legal isso que tu falou, que é bem por aí mesmo. Não, mas tem muito, no fundo, como eu comentei, mas tem muito preconceito, né, em relação a qualquer comunidade periférica, no sentido de normalizar que toda comunidade é perigosa, que toda comunidade ela deve ser evitada, né? E esse processo de inviabilização é tudo que a gente luta contra, né? Fiquei 6 meses na Bom Jesus e nunca aconteceu nada, né? Tu também mora desde que nasceu lá e nunca aconteceu nada contigo dentro da comunidade, né? Muito pelo contrário, eu fui assaltada na fora rua da Bom Jesus. O mais fácil de ser assaltada no centro. Verdade, gente. Verdade, as pessoas têm muito preconceito. Tu mora eu moro no coração da Bonja. Mato Sampaio. Na Mato Sampaio. É o coração da Bom, a gente chama, né? Porque tem projetos sociais, tem tudo ali, né? A gente tem várias zonas. Nasci na comunidade. Nasci ali. Nasci na PUC, nasci e me criei na Bom Jesus. E vivo, né? Permaneço ali. Não pretendo, assim, sair, todo mundo fala, não pretende ir pra outro lugar. Não. Vou pra um lugar que eu não conheço? Não, né, gente? Ali eu me sinto segura. Então, acho que conhecemos a Bom Jesus, pelo menos de uma forma geral aí nas palavras de vocês. Eu acho que acho que é importante a gente ir para um segundo bloco aqui, falando um pouquinho mais sobre a realidade, né, do território, as principais necessidades, né, as principais vulnerabilidades que, como qualquer território periférico, né, tem. Uma cidade grande, né, como Porto Alegre, onde tem todas as dificuldades para os seus sistemas funcionarem de uma forma sustentável, e mobilidade, educação, saúde, enfim, né, todos os sistemas de uma cidade. O que para vocês é talvez o mais urgente, o mais necessário? Quais são os grandes problemas? Né? E aí estamos falando de todos os problemas, segurança, enfim, transporte. O que para vocês é prioridade? Se tivesse que elencar, o primeiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse, né? O que vocês poderiam nos dizer? Saneamento básico, sempre, desde que eu pisei lá, a gente fala Saneamento isso. básico, principal para ti, na tua... Principal. Não só para mim, os moradores, né? A gente fez uma pesquisa e eles apontam sempre a mesma situação. A gente tem alguns dados da pesquisa aí. Temos. Se quiser enriquecer aí a partir na medida em que Temos. a Tati e a Dica como vão falando. Sim. Uma das características, né,
da Bom Jesus, até além da que tu falaste, né? E é algo que é muito marcante que é um hub, o bairro em si, né? A Bom Jesus é como se fosse para a cidade, a localização dele é estratégica, para o bem e para o mal, Sim. né? E a gente, como aqui é o momento dedo da ferida, a gente pode, né? A pesquisa também, ela trouxe para nós essa questão muito marcante da drogadição, mas sobretudo do tráfico de drogas, né? E quando a gente fala isso, é importante a gente ressaltar que não é que os moradores sejam usuários, né? O que acontece é a visão de uma oportunidade de mercado. E as pessoas no entorno, né? Utilizam o espaço para comprar. Então, isso é algo também que é válido de estar mencionando, porque a gente parte do pressuposto que um lugar é ruim por conta de uma coisa que outras pessoas vêm de fora para transformar ele, né, em algo. Então, isso é algo que os próprios moradores, na pesquisa que vocês desenvolveram, né, identificaram, né, como uma questão importante, né, de ser trabalhada dentro da comunidade. E uma outra que aparece aqui também é a questão da acessibilidade a serviço de saúde, né? Tem uma parcela bem grande, porque assim, tem um posto de saúde grande, né? Na parte mais de cima ali da Bonja, só que a gente está falando de quantas pessoas morando ali, né? É muita gente que mora ali. Então, a gente realmente tem um atendimento lá, que é a UPA, e tem um centro, que é um postinho que a gente chama lá, que atende. Mas a reclamação da comunidade, ela é assim, não dá conta, não tem medicamento, não tem médico suficiente, não tem especialista. Especialista. Isso. É importante. Porque o que acontece? O primeiro atendimento, eles até conseguem ali, né? Mas daí tem encaminhamento ali, tem muito, muito atendimento psicológico. Né? Depois a Tati pode confirmar isso. Então tem muita criança que faz acompanhamento, mas não consegue. Então espera às vezes 6, 7 meses para ter um encaminhamento e daí vai lá pro Conceição, né? Agora parece que estava também com esse lado. Saúde emocional, ambiental. Muito. É bem forte, cada vez mais, né? Sim, nós já passamos por isso, é geral, né? Principalmente os adolescentes, né? A gente tá com como é que eu posso dizer assim, um ênfase muito grande de adolescentes, né? Com surto psicótico, ansiedade, tudo. Depressão. Gente, a gente não tem assim ajuda, na verdade, hoje dentro desses postos de saúde, porque a gente não tem um especialista. Então, as pessoas são mandadas para praticamente fora da Bom Jesus, assim, para fazer consultas. E muitas vezes as mães não têm uma passagem. Que daí entra a mobilidade que a gente não tem uma passagem. Aí vai no CRAS para ver se consegue. Não tem um passe. Então, como é que a gente vai tratar, né, ajudar esses adolescentes, as famílias? E tu falaste rapidamente da mobilidade. Eu me lembrei de uma coisa que eu queria perguntar para você se ainda está funcionando, né? Tinha um empreendedor local que ele tinha dificuldade de chegar no bairro, voltar, né, para Bonja, porque por causa os aplicativos não estavam levando. E aí uma vez ele precisava ir até no médico, levava o pai dele de uma forma mais rápida e não conseguiu. E aí por conta disso, ele criou um aplicativo, né? Ele criou um grupo, né, de Uber, se você dizer, né, para fazer esse trajeto com foco na Bom Jesus. Eu queria saber se está funcionando ainda, se você tem Sim, conhecimento. funciona ainda. Como é que é o na nome? 12, na verdade, ali, né? A gente chama Uber da 12. Uber da 12. Tem um outro nome, agora não me falha a memória. Chamava. E aí, os carros, os próprios moradores, né, se envolveram ali e criaram, né, esse InDrive que a gente fala, né, da Bonja. De mobilidade. Porque justamente isso. Às vezes era de madrugada, tu não conseguia chegar, né, a pedir um Uber, não vinha, ou ficava procurando, cancelava, etc. Teve algum momento que em alguns locais da Bom Jesus o Uber nem entrava. Onde eu moro principalmente. É. Na entrada da CL. E tu precisa, e tu não tem então, que alternativa, né? Tu começa a ter que buscar alternativas e é isso que acontece. A comunidade acaba resolvendo do jeito que consegue. Inclusive, um dia eu perguntei para um Uber, né, por que eles não entravam ali
certo horário, e ele me disse que eles têm um aplicativo que ele mostra para eles o lugar onde é perigoso, a rua que é perigosa, então eles cancelam para não colocar a vida deles em risco, né? Uhum. Aí tu não tem ônibus, não tem aplicativo, não tem... Até porque o único ônibus que a gente tem que passa, vamos dizer, pela Bom Jesus, é o 470, que é o próprio Bonja, né? Nós não temos outro, nós lutamos já para que outros ônibus, né, pudessem, né, chegar ali e suprir essa necessidade da comunidade da gente trabalhar, porque o pessoal trabalha ali, né, gente? Então, tu imagina, tem que caminhar 10, 15 minutos para te pegar um ônibus. Descer a lomba, subir lomba. É complicado, entendeu? É bem complicado. E a gente está falando de um território que continua crescendo, né? Muito. Tem ali né? Cleiton passeou lá, né, caminhou pela comunidade, ele viu ali, né, tem os empreendimentos novos, então ali também tem outros moradores, né, e o ônibus continua só e passando só em ruas estratégicas, né. Só. Então, mobilidade ali é bem preocupante também nisso, né, porque o que acontece ali, eu tenho exemplos de pessoas que elas não procuram empregos fora, né, tem uma pessoa que estava trabalhando comigo ali na minha equipe e ela não consegue emprego em outro local porque não tem acesso a isso, não consegue chegar no horário de trabalho. Então, o que adianta eu querer procurar um emprego fora da Bom Jesus se eu não vou conseguir chegar nesse trabalho? Né? Então, isso é bem marcante também, a falta de mobilidade dentro do próprio bairro, que está em expansão ainda, né? Uhum. Muito bem, eu acho que a gente conseguiu traçar um pouco essa visão dos desafios, da realidade da comunidade, e seria importante a gente também entrar aí num terceiro bloco. A gente pode entrar no terceiro bloco, Cleiton, falando um pouquinho sobre essa visão do papel, né, dos territórios inovadores, do projeto Territórios Inovadores, com essas 7 comunidades que, de alguma forma, fazem parte desse início, desse start do projeto. Né? O projeto Territórios Inovadores ele tem aí uma missão importante de tentar construir um modelo, uma forma metodológica, né? De a gente poder se conectar a alguns territórios, empoderar esses territórios e, junto com os territórios, fazer um processo longo e uma jornada longa de transformação. E para isso tudo, né, se transformar um dia, quem sabe, numa política pública, né? A gente tem uma longa jornada de aprendizado, de troca, de conexão. E eu acho que como a gente podia aproveitar esse bloco para falar um pouquinho sobre Territórios Inovadores. Então, pedir para o Cleiton fazer aí também uma conexão sobre o que já foi feito e como é que vocês se percebem dentro desse projeto, né? Isso. A gente teve... Acho que a gente pode até colocar algumas imagens, né, em produção, por gentileza. Daí a gente vai falar um pouquinho. Aqui está todo o grupo reunido, né? Um evento que a gente fez lá no Tecnopuc. Vou mandar um abraço, né, pro LC, pro Luiz Carlos, pro Aldir, pro Michel, pra Sátira, ali da Jaque. Tem muita gente aí que só gente bonita, só gente bonita e reunida, todo mundo junto. E aqui, o que a gente teve, né, de momento significativo, assim, dentro da Bom Jesus? Primeiro, claro, a instalação do Wi-Fi, né, porque foi o abre-alas, né, por assim dizer, porque muita coisa acontece, ou a princípio era para estar sendo desenvolvida nas comunidades, mas a gente peca muito só na fala, é muita fala e pouca ação, né? Então, o que a gente começou a fazer aqui foi algo inverso. Primeiro, mostrar alguma coisa, né? Realizar de fato alguma coisa, entregar alguma coisa e a partir daí a gente trabalhar para a construção, né? Desse sentimento de pertencimento, de construção conjunta, né? De atividades. Então, aqui a gente teve um momento, né? Que foi uma cartografia que a gente fez na comunidade. A gente caminhou, conheceu os espaços com moradores, junto com voluntários do Pacto Alegre, de várias áreas, né? Aqui vocês podem ver aí a atividade dentro do hub, né? Dentro da sede.
A Dica que nos recebeu muito bem lá, junto com a família, foi sensacional. O almoço também. Eu acho que o almoço é sempre o ponto alto de qualquer atividade que a gente tem feito. Concordo. Até foi demais. Então a gente conseguiu, assim, a gente consegue apresentar para os moradores, né, também o mapa de onde eles vivem, né, e percorrer isso com os moradores. As gurias estão aqui, podem confirmar isso, ou não também, também para falar. O que é esse desenho, né? Como é o lugar que a gente vive, né? E quais são os desafios? A gente consegue identificar na rua, né, a população circulando, a gente consegue ver atividades afins e desafios, né? São características que cada território tem específico. Aqui na Bom Jesus a gente pode ver que algo que é característico são por causa do adensamento, né? Então a gente tem espaços menores de circulação, apenas para pedestres, que a gente tem que olhar com muito carinho no futuro para a gente conseguir trazer dignidade para esses trajetos. A gente sabe que os próprios moradores, até a Dica falou, né, no bloco anterior, trabalham, né, eles mesmos colocando, né, a pavimentação no chão, porque o poder público não chega lá. Então, o que a gente está fazendo aqui, valorizando a escuta, é essa constituição, né, de uma unidade comunitária para auxiliar, né, ou fazer um tipo de pressão do bem, né, para o poder público poder direcionar políticas, né, que sejam orientadas para aquilo que de fato a comunidade precisa e não algo que um político, né, porventura, aventureiro, passou e achou que era uma boa ideia. As boas ideias têm que vir, né, da comunidade, sendo construídas por ela e defendidas por elas, né? Então, no fundo, que a gente precisa ter uma visão específica, né, e com a especificidade de cada território, no caso aqui, de autoadensamento, é uma reurbanização dentro de uma lógica, né, que a própria comunidade paute, entenda e encaminhe. E eu queria aproveitar para chamar o nosso convidado aí, que vem direto de Medellín, nesse momento que a gente chama de momento Fala Medellín, né? Medellín, né, como vocês sabem, é uma cidade que passou por um forte processo de transformação. Foi a cidade mais perigosa do mundo nos anos 90, em menos de 30 anos. Se tornou, a partir da sua organização, né? Tem uma dimensão muito forte aí de reimaginação de toda a cidade, todos os territórios da cidade, numa das cidades mais criativas do mundo, né? Então, Medellín nos ensina, de alguma maneira, como pensar e nos inspira fundamentalmente, né? Óbvio que a gente não quer copiar Medellín, mas a gente precisa entender, né, onde é que tem esses processos de transformação, de sucesso para a gente poder se inspirar. E a gente tem aqui o Santiago Uribe conosco, nosso amigo, parceiro, conselheiro aí do Pacto Alegre para os Territórios Inovadores. E a gente estava, Santiago, primeiro, obrigado mais uma vez aí pela disponibilidade para participar com a gente aqui do nosso Fala Territórios. E, Santiago, nós estávamos falando justamente aqui de reurbanização, né? E Medellín tem uma experiência incrível no que hoje se transformou o que Medellín chama de PUI, Plano Urbano Integral. É uma política pública poderosa, assim, de transformação de território e que nos inspira muito. Então, falando de reurbanização, e nós estamos aqui com duas convidadas da Bom Jesus, a Tati e a Dica, Santiago. E a gente estava começando a falar de reurbanização e a gente queria te ouvir. E aí eu vou te provocar a falar especificamente desse tema, né? Como é que a Bom Jesus, que é uma área muito adensada, com uma população muito grande e com acesso dentro da comunidade e mobilidade muito complexo, né? Como é que deve encarar essa visão de reurbanização ou de transformação urbana a partir, enfim, da tua experiência? Obrigado aí por estar conosco. Boa tarde, César, Clay, e a chicas, e Bom Jesus, eu conheço bastante bem Bom Jesus. Y cuando hablamos de urbanización, yo acho que hoy ese es uno de los caminos más importantes para que los territorios periféricos viren en territorios innovadores. La experiencia de Medellín como
planos urbanos integrales, una experiencia muy importante, una experiencia que demostró que llevar o mejor del urbanismo, o mejor de la cultura, de la educación a los territorios periféricos es una de las formas de reducir las desigualdades, las inequidades, y que los territorios periféricos y las personas que más precisan las oportunidades deben ser el foco de las políticas públicas de urbanización y de crecimiento de nuestras ciudades, especialmente las ciudades latinoamericanas. Mas hoje, depois de quase 2 décadas de aprendizagem, eu acho que, e como urbanista, que a gran oportunidad es que aquellos sectores fueron autoconstruidos involucren a las personas también en la renovación urbana, inclusive en la creación de soluciones de vivienda social, la creación y construcción, diseño de nuevos espacios públicos, culturales, educativos, el hacer para deporte, porque las periferias hoy ellas tienen una gran oportunidad de ser el gran motor del desenvolvimiento humano, más precisamos que las personas que moren allí sean partícipes y sean actores importantes, inclusive en el diseño de estrategias de desenvolvimiento económico a partir de la renovación urbana. Y que sean los moradores quienes también no solo participen en el diseño y la construcción, sino participen también de la generación de valores económicos, esa renovación urbana y puedan captar esos valores para el desenvolvimento humano y social. Santiago, só para reforçar, né, o que tu está nos dizendo aqui e te ouvindo com atenção, Medellín tem essa reurbanização transformada numa grande política pública, né? E hoje, quando a gente fala, por exemplo, e a gente fez várias missões, o Pô Inquieta e mais recentemente o Pacto Alegre junto com o Pô Inquieta, levando, né, pessoas para conhecer a transformação de Medellín. E essa forma dos moradores de periferia transformarem essa periferia em um bairro autocentrado, como o Santiago coloca, a gente tem um grande exemplo. Medellín se transformou em um dos destinos turísticos mais visitados da América do Sul. Medellín, que não tem praia, não tem nada, é uma cidade completamente urbana, saindo, né, de uma grande crise de violência a partir dos anos do final dos anos 90 ali, e transforma uma das comunidades de Medellín, que é a Comuna 13, né? Tô falando aqui porque lembrei na hora, Santiago. No lugar, talvez hoje, de Medellín mais visitado. Então, entre os turistas que vão visitar Medellín, o turismo periférico é uma realidade muito potente. A ponto, né, Santiago, nas últimas vezes eu já digo para o Santiago, não quero ir na Comuna 13, porque virou um shopping de tão grande que ficou, de tão visitada que ficou, de tão... Mas foi uma transformação que ela começa com a economia criativa, com o grafite, a arte urbana, contando a história daquela comunidade, que era uma comunidade das mais violentas, né, durante o período de violência máxima em Medellín. E os moradores daquela comunidade, junto com as entidades e ONGs, né, da comunidade, transformam no principal destino turístico da cidade. Do país, é mais até do que as praias carimbeias que tem em Colômbia, imagina? Então, essa é só uma dimensão, né, do empoderamento que pode ter a comunidade na transformação de um território. E Medellín nos ensina muito isso. Não é verdade? Eu acho que a transformação não é uma transformação só urbana, é uma transformação sociocultural. Sí, os ciudadanos participan activamente, si ellos están en el centro del diseño, del desenvolvimiento, de estrategias, muchas
posibilidades emergen y posibilidades como el turismo comunitario en la Comuna 13, pero múltiples oportunidades emergen. Puede ser que Bom Jesus ir en un centro, yo no sé, de desenvolvimiento tecnológico, de programación, está todo en el poder de lo que quiera hacer y construir en sus comunidades, y por eso es tan importante que las participen activamente de todos los procesos de planejamiento y implementación de la renovación urbana, porque son ellos quienes van a montar a la y son ellos quienes van a ser los protagonistas de tipo social. Muito bom. Bom, a gente acabou chamando o Santiago aí, que interrompeu outros compromissos para nos atender mais uma vez, né, meu amigo? E queríamos então te agradecer aí pela contribuição. E aí, se vocês tiverem, meninas, aí, a Tati e a Dica, alguma questão específica aí, né, aproveitando a presença do Santiago, temos mais uns 2 minutinhos com o Santiago aí. Só 2. Oi, né, Santiago, tudo bem? A gente entende, né, que a comunidade tem que ser ouvida também, né, para a gente entender como fazer tudo isso. E como é que a gente faz a unificação disso, né? Como é que a gente consegue unir morador falando, os poderes públicos, uma parceria com as empresas privadas, né? Como é que a gente convence todo mundo de que esse bairro, essa comunidade tem esse potencial? Porque tem potencial, né? Como é que a gente faz eles verem isso? Ay, Dica, yo acho que ese es uno de los mayores desafíos. Voy a ser muy honesto, precisa de un convencimiento del pueblo de la importancia de tener una lideranza de escuchar a los moradores que les merecen por ser los habitantes de ese territorio. Y além de eso, las universidades, el sector público tienen que olear a las periferias. Oye, como ese gran potencial de desenvolvimiento en nuestras ciudades, especialmente las ciudades latinoamericanas, para juntar esas alianzas de las que pongan, que el sector privado, el sector público, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos trabajen conjuntamente. Es uno de los mayores desafíos del desenvolvimiento social, y precisa de una lideranza muy del sector público que acredite el futuro de Porto Alegre, de las ciudades. Muito bom. Obrigada. Então tá, meu amigo, nós vamos te liberar, e aproveitando para informar que o Cuejá foi contratado aqui pelo Maiores do Sul. Tá bom? Abraço grande. Obrigado. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bem. É sempre bom ouvir o Santiago, né? Sim, pela forma didática e agora cada vez falando um português melhor, né? Então a gente... Super. Quando é que ele volta para Porto Alegre? Espero que entenda. Vem em seguida, porque agora a gente tem aí alguns compromissos e Santiago virou um grande parceiro, um grande amigo, né? A gente começou a ir muito a Medellín, o Pô Inquieta tem uma inspiração muito forte em Medellín e também dentro do Pacto Alegre a gente conseguiu levar isso, né? E hoje olhar para Medellín é uma necessidade, assim, né? Embora o Santiago transcenda muito isso, o Santiago tem projeto na África do Sul, na Inglaterra, então é um cara do mundo, né? Mas sempre a partir da raiz, né? Dessa experiência muito impactante de Medellín, né? De transformação de Medellín. Muito bem, nós estávamos falando um pouquinho aí do projeto Territórios Inovadores, a hora que a gente colocou o Santiago para falar sobre reurbanização, né? E aí, enfim, eu acho que a gente tem aí uma missão, todos nós aí envolvidos de alguma forma em algum projeto, de poder construir algo, né, e algum modelo metodológico
em todas essas dúvidas que tem, tipo, como é que tu transforma um território? Precisa de liderança, como o Santiago falou, precisa de tantas outras coisas, né, para fazer essas... Conexões, né? Temos que conectar todos no mesmo olhar, né? De envolvimento do poder público, né? Isso é algo que é... Quer dizer, não faz nada em escala sem poder público, né? Mas, ao mesmo tempo, não pode ficar refém do poder público numa... Exatamente. O que eu queria trazer um pouquinho é, na verdade, lideranças a gente tem, né? Eu, inclusive, sou uma. Eu entrei no orçamento participativo, né? Que eu faço, né? Parte hoje como conselheira. Eu sou a voz da comunidade dentro do governo. A gente faz, assim, esse intermédio, né? Justamente para levar as demandas de dentro da comunidade, o que precisa, né? E realmente, a gente não... muito difícil a gente ser escutado. Não tem alguém assim que... vamos junto, vamos fazer, vamos melhorar. Não tem. A comunidade se engaja. A gente tem plenárias que a gente bota mais de 1.000 moradores, pessoas que estão acreditando que vai mudar. E quando a gente vai e cobra do governo, né, os recursos, né, para poder fazer projetos, para a gente poder fazer um asfalto, trazer para dentro da comunidade, encaminhar, né? O que a gente escuta muito é que são obras de infraestrutura, que são mais de milhões, porque etc. Então, cara, o que a gente ganha hoje para a comunidade é uma migalha, né? Dentro do orçamento participativo. E eu, como liderança, eu tenho total propriedade para falar, porque eu vivo isso. Desde 2017, quando eu disse basta, eu não vou ficar parada vendo isso não acontecer, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, é aquilo ali que ele mesmo falou. Então eu me reuni com outras lideranças, né, da própria comunidade, inclusive entre o CEA, que é uma... Eles, né, também lutaram, batalharam muito, né? A gente se juntou, né, todas as lideranças ali, e fomos para dentro do governo. Gente, a gente não quer, a gente quer que aconteça isso, isso e isso. Mas é complicado, é difícil, a gente precisa de parcerias, e, né, como ele falou, pessoas que resistam, e hoje as pessoas estão desistindo muito rápido. Estão vendo que não acontecem, eu vou largar de mão. Essa é a realidade, entendeu? Sim, consegue mobilizar durante um tempo, mas não consegue mobilizar o tempo necessário. Exatamente. As pessoas precisam né, se engajar e continuar, dar seguimento, né? Mas as pessoas têm a sua vida, né? Tem Exatamente. as suas necessidades, as suas urgências. E as pessoas acabam desistindo porque esperam o processo, mas o processo não acontece. Mas por isso que é importante as pequenas entregas, né? Elas ajudam a alimentar a esperança, né? E manter as pessoas, né, envolvidas no processo, nos processos que exigem de fato mais tempo, né, e uma maior dedicação. A gente tem aqui, até dentro da pesquisa também, tem muito dado para a gente trabalhar, isso é muito legal, mas a questão número 1 apontada como melhorias sugeridas pela comunidade é justamente infraestrutura e limpeza. Sim. 43%, né, dizendo que isso é algo que de fato é necessário, e depois, logo em seguida, 27, educação e capacitação, né, que também a gente precisa capacitar, e por isso que é importante o espaço, né, do Hub e outros espaços voltados para a formação, né, da população, porque a educação salva, né? É algo que fica para a pessoa, é algo que não é perene, né? Que o tempo não vai tirar de ninguém o conhecimento. Exatamente, é para a vida toda, né? E é a ferramenta para as pessoas se desenvolverem e conseguirem, né, ter uma melhor qualidade de vida no futuro. E daí eu entro numa outra ferida, né? Que quando a gente consegue montar uma estrutura toda para ter essa educação, né? Para doar essa educação para os jovens, ele é barrado. Ele para no meio, né? Ele não dá continuidade. E isso é horrível, porque a gente acaba perdendo todo o contato. Daí começa sempre do zero, né? Então eu tenho que estar sempre trabalhando do início. E isso a gente acaba perdendo muito, né? E cansando também, né? Cansa também quem trabalha, quem tá ali lutando, né? Pô, de novo, vamos de novo. A Fênix frustra muito, né? Por conta disso. Verdade. A Fênix tem limite de vidas, né? Sim. Tem um... É por isso que
que tem uma dimensão fundamental o poder público, né? E a dimensão do social no poder público, porque esse, teoricamente, é o cara que não deveria cansar, né? Porque ele é o servidor público que está... Então, esses movimentos, às vezes a iniciativa privada, às vezes de liderança aqui e ali, ele deveria, né? E a gente não consegue isso, a gente não tem essa realidade, né? Mas é o poder público que deveria, né, de uma forma constante, sistemática, né, dar continuidade aos projetos que... E quando tu não tem isso, tu tenta te organizar de outra forma, mas é muito difícil esse processo de organização. Às vezes até no processo de criar a ideia, de criar o projeto, tu tem uma adesão muito grande, mas depois, na hora de andamento, né? dar andamento, de desdobrar, tu vai, né, enfim, perdendo os guerreiros ao longo da trajetória e aí a gente volta e começa, e é sempre... Mas o próprio Santiago, ele tem uma expressão, ele diz assim, ele me disse várias vezes, César, esse é uma corrida de tartarugas. Não é um negócio que tu vai, É bem isso. em 2 anos, em 1 ano, fazer, não. Essa transformação vem com o tempo, e a partir do momento em que tu tem certeza que está fazendo os movimentos corretos, mexendo com todos os atores do sistema, né? É poder público, é iniciativa privada, é liderança local, é sociedade civil organizada, é academia, é a escola, é muita gente, é o empreendedor da região, mas enfim, é muito legal, muito bacana. E a gente entra no nosso quarto bloco, quarto e último bloco. Passa rápido. Passa O rápido. papo é bom, passa rápido. É verdade. E esse quarto e último bloco, a gente fala sempre sobre sonhos e futuros possíveis, né? Então, dentro desse contexto de sonhos e futuros possíveis, que a gente gostaria de ouvir de vocês, é como é que vocês, numa visão aí de transformação de território, como é que vocês enxergam uma Bom Jesus possível, né? Mas dos sonhos de vocês. E aí podemos projetar isso para 10 anos, para a gente pensar e poder tangibilizar em algo, né? Como é que seria a Bom Jesus os teus sonhos, Tati, daqui a 10 anos? Eu acredito que uma Bom Jesus mais limpa, né? Com as ruas asfaltadas, casas com saneamento básico, né? Que eu acho que é essencial, primeiro de tudo, é a dignidade, né, das pessoas. E uma mobilidade urbana um pouco mais acessível para a comunidade, né? Porque é o que a gente almeja, assim, ao longo do tempo, que a gente consiga... É um sonho, né? Ter tudo isso no nosso coração, né? Da comunidade. Que lindo. Muito legal. Dica. Meu sonho, não sendo moradora da Bom Jesus e pensando como educação, que aquele espaço, né, que hoje foi um pouquinho do que eu passei ali, né, e que ele continue, que ele permaneça como um território inovador. Ele já criou uma raiz ali, querendo ou não, mas que vire uma faculdade. Quem sabe, né, a gente consiga dar ensino superior aos moradores dali, porque muitas vezes eles não saem, né, por outros motivos e não conseguem, mas a gente nota que eles pedem por educação, eles pedem por ensino e... Meu sonho é esse, em 10 anos. Uma só. Quem sabe? Uma basta. Muito legal, muito legal. E 10 anos não é... A gente pensa, mas 10 anos... Passa voando. 10 anos passa, gente, né? Ainda mais nisso que a gente está falando, né? Numa construção toda, né? É uma construção de espaço, né? O território, cultural também, né? Então, 10 anos é pouco para aquilo que a gente imagina. Verdade. E vocês mas eu percebi, né, que quando a gente fala de futuro, dependendo do bairro, do lugar, varia demais, né? Mas principalmente o que tu falou, Tati, que tu vê para o futuro, são coisas que a maior parte da cidade já tem. Exatamente. Asfalto, sabe? Coisas básicas, Exatamente. saneamento básico.
sabe? Então, essa projeção de futuro, que é pra gente falar dos sonhos, às vezes o sonho o sonho de é tão básico que não permite a gente pensar numa praça florida e maravilhosa, não permite, sei lá, pensar em gramado pro campo de futebol, não permite organizar um baile diferente, não. É algo primário. Então isso reforça a necessidade de fato acelerar, mesmo entendendo, né, que é um processo longo, que tem que ser passo a passo, mas como a dica disse, quando tem a descontinuidade, mesmo sendo devagar, isso machuca o coração, a alma e faz pode fazer perder uma geração. Sabe? A gente são sementinhas, né, que a gente acaba, as crianças, que é o futuro, daqui a 10 anos, quando for uma criança de 5 anos e 15 anos, vai estar com 15 anos, se ela não for atendida minimamente, né, com uma educação que possa formar ela para a vida, ela vai achar aquela oportunidade de mercado que a gente falou lá no início, né, que é o tráfico de drogas, que está logo ali batendo na porta, mais fácil, porque ela não precisa sair do lugar, ela tem dificuldade de sair, ela não precisa estudar, então a gente tem que trabalhar com isso, né, e tendo isso em mente, que as pequenas entregas, elas podem sim proporcionar um alimentar, né, maior para dar esperança, né, da comunidade. De várias formas, né? Na verdade, a gente já está perdendo, né, muitos jovens, né, para o crime, para a criminalidade. E hoje, esses projetos que a gente busca, né, almeja, a gente não desiste dos jovens, jamais vamos desistir, porque a gente já foi um jovem sem oportunidade. Então, hoje a gente busca a oportunidade que nós não tivemos. A gente busca para esses jovens para a gente não perder, porque nós estamos com uma defasagem muito grande de jovens hoje na criminalidade, né? Então, não é o que a gente quer. Principalmente quem tem filho, como eu, né? Eu busco o melhor para os meus e não só para os meus. Para quem mora, né? Ali dentro da comunidade. E hoje a gente tem gostaria de trazer também uma praça da juventude maravilhosa, né, que tem vários projetos sociais ali hoje. Quem administra é a Silvia, né, mais conhecida como Mãe Neca, e é aonde os jovens, assim, perdem aquele foco, sabe, porque aquilo ali a gente diz que é uma Germânia, né, para eles. Tem pista de skate, né? Então, tem tudo assim que ali dentro que eles buscariam fora, ou melhor, que eles não tivessem essa oportunidade de poder, né, e buscar fora. Hoje eles têm ali dentro, mas isso é muito pouquinho, né? A gente quer mais, né? É muito louco, né? Eu sempre lembro da Mara, da Planetário ali, dizendo que quando ela vê, assim, sei lá, 10 crianças brincando, ela diz assim, pô, eu já sei que eu vou perder 3 pro tráfico. Mas eu quero salvar 7. É sobre isso. E, se possível, depois 8, né? Mas eu já sei que eu vou perder 3 na cabeça dela, assim, a conta que ela faz, né? De várias gerações, né? De jovens que ela viu passar, assim, né? Então, é um trabalho, né? A gente tem que continuar fazendo e entendendo que pode, né, melhorar essa relação do 7 para 3 aí, né? E tentar... Eu acrescento também que a gente pode olhar também para o pai da família, né? Às vezes ele não teve oportunidade. Então, como a gente tem um espaço Território Inovador, a gente também pode dar um curso profissionalizante para esse pai, que hoje ele pode trazer uma renda para dentro de casa e não fazer com que o filho tenha que trabalhar, né? Hoje o que eu vivo, né, que eu vivi lá e hoje vou viver de novo nessa outra etapa do trabalho, é exatamente isso. Eu não deixo meu filho estudar porque eu preciso que ele tenha uma bolsa. Tu dá uma bolsa, tu dá a bolsa em valor, tu dá um jovem aprendiz, e quando tu diz, não, eu estudo, nesse momento o que a gente está oferecendo é o curso. E daí eles dizem, então não, porque eu preciso que ele trabalhe, porque a renda da casa, ela agora começa a vir por ele. Ele perdeu o Bolsa Família, né? Ele já não tem mais idade para ganhar. Então ele tem que ir para o mercado de trabalho. Então quem sabe se a gente olhar para esse pai dessa família, essa mãe, colocar ela, né, no mercado de trabalho, ensinar uma profissão, quem sabe a gente evite que o jovem tenha que trabalhar para sustentar a casa.
Quantas vezes a gente falou aqui em oportunidade, né? Exatamente. De tudo que a gente busca, né? É um mundo que, enfim, deu oportunidade para todos, de preferência igual, né? E hoje a gente vive essa profunda desigualdade, né? Onde alguns têm oportunidades, outros não têm oportunidades. Exato. Onde regiões mais periféricas têm menos oportunidades, né? Às vezes é não ter acesso ao transporte público e poder chegar no lugar que tu precisa, né? Às vezes é o acesso a a um posto de saúde. Então, assim, essa desigualdade, eu acho que a indignação com essa desigualdade é o que, de alguma forma, nos conecta sempre nesses... E eu posso dizer, assim, por experiência própria, né? E com muita propriedade, que a Bom Jesus é assim, um local, gente, que é esquecido. É esquecido mesmo. Se nós, moradores dali, né? Nós, moradores dali, não buscarmos oportunidade, a gente não tem. Porque ninguém olha para Bom Jesus com esse olhar de, não, ali tem, né? A gente pode investir, sei lá. Não olham para Bom Jesus dessa forma, com um curso profissionalizante. Gente, a gente tem lugares maravilhosos, como esse espaço ali que a Adilene era coordenadora, né? Acabou saindo, a gente fica muito triste, porque é uma pessoa que ajudou muito ali, né? Conheceu, eu digo assim, abraçou a comunidade, ela abraçou a comunidade, mas perdemos uma pessoa e uma oportunidade incrível de um projeto mara que poderia, né, daqui a pouco transformar tanta gente, adolescentes, né? Porque às vezes o que eu gosto de trazer também, os adolescentes não têm o que comer em casa, mas no projeto ali eles acham uma brecha de poder se alimentar, fazer uma refeição do dia. Eu gosto muito de trazer isso, né? Porque não é só a educação, mas é a oportunidade de olhar lá na frente, né? A criança não ter um almoço, mas nesse curso, né? Bah, hoje eu vou poder comer. Mas tu é mãe, né? Assim, eu sou mãe, eu falo por experiência própria. Fala com propriedade, porque imagina, se tu não tiver uma creche para colocar o teu filho em um turno integral, como é que tu vai trabalhar? Não tem como. Né? Como é que tu vai buscar e vai dizer que tem oportunidade, vai dizer que... E isso já aconteceu comigo. Claro. Como eu posso falar, eu moro ali dentro, eu vivo a realidade da Bonja, né? Eu já perdi vários empregos por conta disso. Porque a creche não tinha água. E eu tenho que sair do meu serviço às pressas para pegar o meu filho na creche. Uhum. Gente, como acontece isso lá, né? A falta da água. Saneamento básico. Uma coisa básica a gente não tem ali dentro. Entendeu? Ter que cancelar a aula por falta de água, né? Não tem cabimento, né? As escolas parar. Postos fechar. Porque não tem água. Num dia comum. E Tati, é água por dias, né? Não é parou agora e volta em horas, né? Não, é dias. É 3, 4 dias. Não tem como não se indignar e não, né, expressar essa indignação, porque é o direito à vida, né, o básico, né, quer dizer, eu preciso tomar água, preciso viver. É bem como tu falastes, né, tem algumas pessoas de fora que sonham ali com uma praça linda, maravilhosa para as crianças da comunidade, mas esse não é o nosso sonho. Uhum. Não é o sonho da Bom Jesus. O sonho da Bom Jesus é hoje ser digna. Né? A gente poder sair da Bom Jesus, né? Frequentar outros lugares, conhecer outros lugares, mas voltamos à mobilidade urbana, sem um ônibus pra gente pegar próximo, não tem como. Eu posso dizer agora, a partir da escuta, né, da fala de vocês, né, que o meu sonho é que o sonho de comunidades que estão nessa situação, né, como tá a Bom Jesus, tenha possibilidade de sonhar com as coisas boas, mais tranquilas, simples da vida, né? Pra gente poder, porque isso é isso que faz a gente trabalhar, é saber que cada movimento que a gente faz, de certa forma, aproxima mais as pessoas, né, desse sonho, né, que é um sonho compartilhado por muita gente, mas que esses tempos loucos e a forma que a gente vive acaba afastando essa possibilidade
uma parcela muito representativa da população. A gente só consegue transformar na medida que mantém a esperança, né, de transformar as coisas. E lideranças locais, né, Tati, como tu, Exatamente. são transformadores de mentes, né, que vão fazer transformação de lugares, né? Com Então, assim, certeza. É muito importante, cada vez mais importante, né, que a gente tenha cada vez mais liderança. Eu até lembrei aqui de dar um salve aí para uma liderança lá da Monja também, que vocês devem conhecer, mas a Nani Dutra. Conheço. Então, um salve A para Nani. Nani, querida, A a minha Nani. parceira aí também de jornadas, de caminhadas aí. E a Nani, ela é uma super ativista cultural, Sim. né? Então, isso nos remete a um gancho que a gente vai fazer nesse momento. Achei que tu ia esquecer. Não vou esquecer. Essa música, vocês não estão escutando essa música aqui agora. Essa musiquinha que tá dando no fundo, essa trilha sonora, ela foi composta por esse rapaz aqui, esse rapazote aqui do nosso lado, tá? Acho que É o meu primeiro samba, samba. é o Eu já primeiro- ouvi. Já ouviu, já sabe. Eu quero ter. Lanceiras Negras. Lanceiras Negras, Esse é o momento jabá. É o momento de jabá, composto por César Paz, interpretado por ele, né, também, em Flávio parceria, Medina. né, Flávio Medina. Ó, coloca ali pra Já gente capa ver da LP. essa capa da LP. E assim, aí a gente queria também aproveitar esse momento para perguntar para vocês, né, para vocês compartilharem com todos alguma dica cultural que vocês achem que seja legal, assim. Um filme, um livro, um podcast. Não pode ser esse? Qualquer, né, dica, uma atividade cultural da comunidade, seja o que for. Mas uma dica deixar para os nossos ouvintes aí, ó, uma dica cultural qualquer. 3 dicas, então. Olha! Que faz... Já que eu sou dica, vamos dar bastante dica. 3 dicas. 3. Eu começo com uma música que todo mundo discute. Eu acho que é a Aquarela do Brasil, né? Muito interessante. Então, cada um que faça a sua interpretação. Um livro, então... tem tantos, né? Mas Quarto dos Desejos. Ele é de ele é de Carolina Maria de Jesus. Ela escreveu... Beijo. dos espejos. Isso, 1960, né? E se a gente for ler, continua a mesma comunidade, né? É verdade. Ela faz os relatos dela, mas quando eu fui pra comunidade, a gente começa a se bater. Não, mas isso em 1960 e agora de novo. Beleza. Continua igual. Verdade. E cultural, né? Um movimento, ele só é em novembro que eu saiba, não sei se tem outro. É Porongos, é dentro do céu. Porongos, tá acontecendo lá? Em novembro foi lá, no céu. Ah, que legal. Então é bem interessante, né? Cultura afro dentro de uma comunidade com vários atrativos, né? Então, bem legal da gente ir. Ah, que tri. Eu trago uma música, né, da Ana Vilela, Trem-Bala. É uma música que eu gosto muito e remete muito àquilo, né, da vida, né, dos sonhos, do tempo. E tirou as palavras da minha boca. No SEI a gente tem esse espaço cultural ali, mas a gente tem também o Quilombonja, né, que eles são da escola, né, e fizeram um grupo, né, se formou dentro da escola um grupo, e que fazem também danças afros, estão desenvolvendo músicas, que é o Quilombonja. Ai, que legal. As pessoas conheçam, por favor, pesquisem. Essa aí Não é muito conhecido, né? Dá um Google lá. Dentro da comunidade. Ah, que legal. Bota ali Quilombonja, vai aparecer. Tá, ótimo. Ah, eu tenho que falar outra coisa, senão eu vou me esquecer. Quem quiser conhecer mais sobre o projeto Territórios Inovadores, acessa aqui embaixo aqui, ó, a legenda, tá? Ali a gente conta um pouco da história do projeto até aqui e as próximas atividades que a gente vai estar fazendo, tá, ao longo desse ano. Aí eu vou voltar, agora eu vou para minha dica cultural, que também tem uma dica, apesar de ter falado da música do César, que é esse livro aqui, ó. É um livro super tradicional. Esse aqui é um arquiteto urbanista dinamarquês, o Jan Gehl, Cidades para Pessoas. O urbanismo tem trabalhado muito perto, muito aproximado com a gente aqui, né, desse projeto, porque ele, principalmente por esse tipo de inspiração, né, dele, ele, por exemplo, porque faz a gente ir para a rua, faz a gente conhecer a cidade e fazer proposições para a cidade
caminhando por ela, né? E ele fala também que a cidade é para as pessoas. Então, essa é a minha dica. Muita gente pode conhecer, mas às vezes a redundância nunca é demais. Então, essa aqui. Muito bem. E eu vou dar uma dica aqui, que nem é minha, é da nossa parceira e companheira no Pacto Alegre, a Sátira, né? Que é o Branquitude. Ah! Então, estudos sobre a identidade branca no Brasil. Então, já se falou e já se conhece muito sobre negritude, né? Mas é muito importante que se conheça também essa dimensão. São vários textos, né, organizados de uma forma muito interessante por 2 pesquisadores, né? E é muito bom se falar com autoridade sobre negritude quando se estuda a branquitude. Então fica a dica, que a dica vem da Sátira. Mulher negra também poderosa aí que está junto com a gente nessa caminhada. E, para encerrar, tem uma surpresinha para você. Olha Olha só, isso. ainda tem surpresinha. Convidados especiais, surpresas. A ideia é que vocês, né, possam vestir a camisa. Não precisa vestir aqui agora, tá? Só tô dizendo. Isso aqui é... Aqui, por Que gentileza. legal. Olha aí, ó. Legal! Muito legal. Fala Território, a inovação começa com a escuta. Mas aqui, né? Vamos mostrar aqui também. O jabá ali, ó. Obrigada. Então, gente, muito legal, muito legal. Foi incrível ouvir as histórias, né, a perspectiva de vocês sobre a Bom Jesus, conhecer um pouquinho mais da comunidade, né, todas as suas riquezas, desafios, né, oportunidades, caminhos aí a seguir, trilhar, momentos de emoção no podcast. E, obrigado de coração mesmo, Tati, Dica. A gente que agradece, né? Agradeço imensamente pelo convite, pelo trabalho todo que foi feito na Bom Jesus, né? Por terem subido na Bom Jesus, né? Terem me acompanhado, terem pisado lá, Trabalho que só começou, né? Ainda bem que é só o início, né? Que a gente consiga aí, né? Daqui a 10 anos o meu sonho sendo colocado em prática, não é? Mas que o básico seja feito, né? Eu brigo desde o início pelo saneamento básico, que isso seja básico de verdade, né? Mas agradeço e fico à disposição, né? Não estando na Bom Jesus, mas a gente continua nisso, então podem me chamar, vou subir, vou adorar fazer companhia lá. A Bom Jesus está em você. Está. Eu quero agradecer também pelo convite e dizer que quando quiserem pode me chamar, que eu adoro conversar, bater papo. E fazer um apelo, né, para quem estiver nos ouvindo, né, os microempreendedores, empresários, quem quiser conhecer, né, os projetos da Bom Jesus, nos procurem, procurem conhecer a Bom Jesus, né? E obrigado por vocês terem conhecido, gostado, porque a gente é isso aí. A Bom Jesus é coração de mãe. Valeu, total. Queria aproveitar só para fechar e agradecer aí. Nós estamos gravando aqui esse podcast nos estúdios da ProHub e nós temos na técnica o nosso amigo Júnior. Valeu. Também conhecido como produção. Obrigado, gente. Valeu. Valeu. Obrigada. Tchau.